noite. Boa noite. Boa noite. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Isto é um milagre. A gente diz boa noite e eles começam a sair de todos os lados. Já apareceram. Aleluia. Quem é que gosta da palavra de Deus? E a palavra cantada? Não é uma benção? Oh. A tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda a maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. Ela é rocha, é o escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. La 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 la. Mais forte. La 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 la. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. O teu coração. O teu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Podemos sentar. Nós vamos iniciar aqui uma série de aulas de escola bíblica acerca do livro de Efésios com o nosso professor, pastor Zé António, esta noite. E eu quero sugerir a todos ouvidos bem abertos, coração bem aberto, Bíblia bem aberta, para ouvir e entender e receber a palavra de Deus. Amém? Deixo-vos com ele. Ora, depois de ler aqui. Ora, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. E espero que vocês anseiem pela palavra como uma criança anseia pelo leite materno, que é o que a Bíblia diz, porque a palavra é como se fosse um leite. Nos primeiros tempos da nossa vida cristã, era o leite não falsificado que nos vai alimentar, que nos vai fazer crescer, que nos vai dar entendimento. É um alimento especial. Pronto, não é um alimento como uma papa. É um alimento que faz muita coisa ao mesmo tempo. Alimenta o espírito e a alma também. Abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria. A Bíblia diz lá em Salmo 109 que quando nós estudamos a palavra de Deus, ela nos dá mais entendimento que os velhos. Nós ficamos mais sábios que os velhos. Isto porque os velhos, porque são velhos, já sabem muito, já andam cá há mais tempo. E a Bíblia nos dá essa maturidade, essa sabedoria, essa inteligência
uma inteligência espiritual que nos faz ver coisas que uma pessoa comum não vê, faz-nos sentir coisas que uma pessoa comum não sente. Por isso é que quem é crente, quem já tem Jesus no coração, vê coisas, sente coisas fora do normal, não é? Nós temos essa habilidade que a palavra de Deus nos dá. Então, vamos iniciar esta carta, a Epístola aos Efésios, uma carta escrita em prisão. Aliás, quase todas elas foram escritas em prisão. Ele passou mais tempo na prisão do que em hotéis de 5 estrelas. É um apóstolo especial. Hoje ninguém quer ser apóstolo do mesmo jeito, né? Os que querem ser apóstolos não podem, mas querem ser, não é? Querem ser apóstolos para poder ficar em hotéis de 5 estrelas e ter uma vida melhor, um carro melhor, mais dinheiro, mais posição, mais autoridade, mais influência. Mas como este, ninguém quer ser, porque as marcas do apostolado dele eram tareias, vergastadas, chicotadas, naufrágios, fome, jejuns, vigílias, enfim. Ele tem um currículo muito grande. O meu também já não é muito pequeno, mas o dele é muito maior. E apóstolos como ele, ninguém quer ser. Toda a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é? Toda a gente quer a glória, mas ninguém quer o sofrimento. Só que uma coisa sem a outra não existe. Agora não fiquem a pensar que eu sou o profeta da maldição, não é? Sim, pá, é o profeta das más notícias. Não, mas quem lhe disser que isto é fácil, que é tudo mar de rosas, já o enganou, não é? Vamos todos vencer. Já somos mais que vencedores. Agora, depende daquilo que você considera uma derrota ou não. Há pessoas que consideram uma derrota uma doença. Por exemplo, uma pessoa, doença, não falo negativo. Então porquê? Não se pode adoecer? Porque já ouvi dizer que uma pessoa que tem fé não pode adoecer. A pessoa que disse isso, na semana seguinte estava com um problema no menisco. Andou 2 meses com um problema no menisco que não podia mexer. Disse ele, à minha frente, a pessoa que tem fé não pode adoecer. Olha, foi logo o primeiro. Aquela boca. Portanto, não tem nada a ver ter fé e ter doença. Aliás, porque grande parte dos homens de Deus, alguns morreram pobres e doentes, e isso não tem nada a ver uma coisa com outra. É lógico que se o nosso corpo ainda não é um corpo perfeito, ainda não é um corpo redimido, ainda não é um corpo imortal, está sujeito às doenças, às intempéries, está sujeito à corrupção, ainda não é um corpo imortal, como um dia será, que Deus promete. Mas, enquanto isso, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo e pode eventualmente o corpo adoecer. Não tem mal um cristão adoecer. O que tem mal é ele permanecer na doença e desistir de lutar. Desistir e ficar a entregar-se à doença. Isso aí é que tem mal. Porque aí um cristão deve lutar. Não tem mal que um cristão caia. Ele tem que se levantar. Porque a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes e se levantará. Amém? Então, caiu. Levanta-se. E depois? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Caiu, adoeceu, foi à bancarrota, teve que abrir insolvência e depois? Tudo bem. Deus o vai recuperar. Estamos cá para lutar. Enquanto há vida, há esperança. E continuamos sempre em frente, com os olhos postos em Jesus. Posso ouvir um amém? Muito bem. Então, eu quero ler esta carta que, como eu disse, foi escrita em prisão. Uma carta talvez das mais ricas. Há outras também muito ricas. Esta é muito rica em teologia, em doutrina. É aqui que nós aprendemos muito da graça de Deus. E a graça é algo que nós precisamos de aprender e estudar e meditar nesse assunto, porque sem graça não há nada. Nós somos fruto da graça de Deus. A igreja é um fruto da graça de Deus. A criação, tudo o que nos rodeia, é fruto da graça de Deus. Graça é aquilo que normalmente costumamos de definir como um favor não merecido. Alguém que não merece nada, que sou eu e você, não merecemos nada.
mas Deus nos deu tudo. Ora, isso é graça, e nós precisamos muito atentar para esta graça maravilhosa, porque esta graça, ao contrário daquilo que muita gente pensa, esta graça não nos dá direito a fazer tudo. Não, esta graça até nos leva a nós a sermos mais humildes. Quando nós reconhecemos que Deus já nos deu tudo sem a gente merecer, ninguém pode ficar vaidoso. Porque vaidoso fica aquela pessoa que merece. Eu mereci, eu fiz alguma coisa. Agora, nós não fizemos nada, nada. E Jesus na cruz deu vida por nós, derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados, para nos pôr em linha com Deus, nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. O que é que você fez para isto? Nada. E o que é que você vai fazer para isto? Nada. Porque se alguém quiser fazer alguma coisa para merecer, já caiu da graça. Já anulou a graça de Deus. E salvação só mesmo pela graça. Não há outro remédio. Ora bem, eu queria começar a ler, depois queria orar com vocês, ler a primeira parte, logo o primeiro versículo 1 e 2. Diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo começa por identificar-se. Ele tem muito este hábito em quase todas as epístolas. Ele anuncia-se, ele identifica-se, ele apresenta-se. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi ninguém que o nomeou, não foi ele que se autonomeou. Ele não queria, se calhar não queria. Ele não tinha nos planos dele alguma vez ser apóstolo. Mas Deus determinou que ele havia de ser apóstolo. E a história dele é muito interessante porque ele era um fariseu que perseguia os cristãos e a Igreja de Cristo, mandava-os matar, inclusivamente. Temos o exemplo disso em Atos 7, a morte do Estevão. Foi um irmão que pregava o Evangelho, só que ele pregava contra o templo, pregava um bocadinho ao contrário do que os judeus gostavam de ouvir. Então ele pregava de uma maneira que os judeus não tinham hipótese, né? Não suportavam aquela pregação. E o apóstolo Paulo, na altura que não era o apóstolo Paulo, era o Saulo de Tarso, ele tinha cartas de recomendação para perseguir os cristãos e mandá-los matar. Portanto, Estevão foi uma prova de que foi, digamos, uma vítima da perseguição que o Saulo fazia na altura aos cristãos. Agora veja, ele ia a caminho de Damasco, certa vez, e Jesus apareceu-lhe. E foi aí nessa viagem para Damasco que, ao Jesus aparecer, ele caiu no chão redondo. Não sei se foi redondo, se foi quadrado, mas caiu. E o que é certo é que Jesus falou com ele forte e feio. Disse: Saulo, Saulo, porquê é que me persegues? Deve ter sido com uma voz um bocadinho mais forte, não sei. Não sei qual era a voz que Jesus usou, mas não devia ser assim uma voz muito mansa. Ele disse: Saulo, Saulo, porquê é que me persegues? E disse: Senhor, que eu? Quem és tu, Senhor? Disse: eu sou Cristo a quem tu persegues. E aquilo deve-lhe ter feito um bocado de confusão. Mas deve ter caído a ficha, porque ele de repente chamou-lhe Senhor. Senhor, o que tu queres? Senhor. Chamou-lhe Senhor. Portanto, naquele momento, Saulo, que era Saulo de Tarso, dobrou o joelho a Jesus e chamou-lhe de Senhor. Ora, ele não chamaria Senhor a qualquer pessoa, porque ele era uma pessoa não só muito inteligente, mas tinha credenciais romanas, ele era como se fosse um oficial romano, e ele era um judeu de estirpe, de alta estirpe, era da tribo de Benjamim, era um fariseu de fariseus, e tinha uma educação grega, que ele estudou aos pés de Gamaliel, lá em Tarso, e ele, portanto, tinha uma educação, tinha um doutoramento, era uma pessoa super inteligente e era um cidadão romano. Portanto, não era uma pessoa qualquer, não é? E um cidadão romano não chama senhor a qualquer pessoa, porque eles eram os donos do mundo. E quando ele chamou a senhor a Jesus, é porque ele reconheceu em Cristo uma autoridade que ele nunca tinha visto. E naquele momento ele foi chamado por Deus. Naquele momento ele recebeu aquela chamada de Deus, a vida dele mudou, depois ele ficou cego, como sabem. Depois lá em Damasco ele esteve numa casa onde depois um discípulo de Cristo foi lá por ordem de Deus, por visão de Deus, para lhe impor as mãos, e foi aí que o Ananias
quando foi ter com ele, disse, olha, irmão Saulo, e ele ia a tremer, porque nem queria ir lá ir. Quando ele ouviu o quê? O Saulo? Então, mas isso não é que anda a matar os cristãos? Vai lá, porque ele é um vaso escolhido para pregar a minha palavra. Então, Deus o escolheu e chamou e disse, vai lá, porque eu vou-lhe mostrar o que ele tem que sofrer para pregar o Evangelho aos gentios. Então, Paulo tinha uma chamada que era de pregar o Evangelho aos gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram cristãos, não eram, digamos, não eram judeus. E ele foi para isso que Deus o chamou. Um trabalho bastante complicado. Mas ele terminou e venceu. Portanto, quando ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Éfeso era uma cidade muito importante na altura, na Ásia Menor, num lugar onde havia muitas outras igrejas onde ele plantou e a quem Jesus mandou escrever cartas, por exemplo, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, enfim, uma série de igrejas chamada na Ásia Menor. E que Éfeso era a capital, digamos, daquela região, uma cidade muito importante, cosmopolita, era uma metrópole, onde era o centro do comércio. Uma das 7 maravilhas do mundo estava lá sediada em Éfeso, que era o Templo de Diana, um templo enorme, riquíssimo em mármore e ouro, uma coisa riquíssima, como não havia outro. Na altura só havia em Atenas o Partenon, mas este era ainda maior, mais sublime. E, portanto, Éfeso era uma cidade muito importante, era, digamos, o corredor do mundo, digamos, como há a Rota da Seda e como há cidades importantes no mundo, não é? Nova Iorque, Londres, Tóquio, Lisboa, também é importante que Éfeso. Não temos o Templo de Diana, mas temos outras coisas bonitas. Mas o que é certo é que Éfeso era uma cidade muito importante. Tinha cerca de 300 mil habitantes e foi onde o apóstolo Paulo esteve a viver durante cerca de 3 anos, se não estou em erro, 3 anos em Éfeso, onde ele pregou a palavra e onde aconteceram coisas maravilhosas. Estou só a fazer um briefing do que é Éfeso, que é o apóstolo Paulo, e do contexto na altura. Era uma cidade muito idólatra, não era por acaso, porque estava lá o templo de Diana, tanto a Diana dos Efésios, em que se fazia muito comércio. É como se fosse hoje Fátima, não é? Que há em Portugal. Então eles faziam comércio dos nichos do templo de Diana, vendiam aquilo e então aquilo era um sucesso comercial. Ganhava-se muito dinheiro à conta da idolatria do templo de Diana. E era uma cidade muito entregue também à bruxaria, às feitiçarias, uma coisa por demais. Tanto assim que se nós lermos Atos 19, fala lá que o apóstolo Paulo começou a pregar e aquilo virou tudo do avesso. Virou do avesso. Para já eles fizeram mancomunaram-se uns com os outros a querer expulsar o Paulo de lá para fora. Porquê? Porque o Paulo estava a dar cabo do negócio da idolatria. É como se alguém fosse para Fátima pregar o Evangelho e de repente começassem a deitar fora aquelas imagens, aquelas coisas todas, e as partissem e acabava-se o negócio. E era uma chatice para muita gente, não é? Mas o Paulo não estava nem aí. Ele pregou forte e feio. As pessoas, diz a Bíblia, que vinham arrependendo-se e confessando os seus pecados, as suas bruxarias, as suas feitiçarias, e diz que se queimou na presença de muitos, está lá em Atos 19, queimou-se na presença de muitos livros de magia e de bruxarias que ascendiam a um preço incalculável. Portanto, toda a gente viu que era Cristo, realmente era o Senhor, que era uma abominação as feitiçarias e a idolatria, e estava tudo a mudar. Então, claro que isso causou muita confusão naquela cidade, desde os vendedores da idolatria, como aqueles que subsidiavam os bruxos e ganhavam dinheiro à conta deles, dos videntes, e era uma coisa por demais. Então, aquela cidade mudou, transformou-se, por causa da pregação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo pregou e fez ali uma moça muito grande em Éfeso, de tal maneira que fundou esta igreja, que mais tarde veio a ser uma igreja até para quem o próprio Jesus mandou escrever uma carta, lá em Apocalipse, não é? E agora esta carta, qual é o forte desta carta? O forte desta carta é a igreja. Nós constatamos ao ler e estudar devagarinho, hoje eu vou tentar dar um panorama geral da carta, não vou estar
a gastar tempo em pormenores, mas vou ser assim uma pincelada geral. Esta carta mostra-nos o plano de Deus em relação à Igreja. Há outras cartas, por exemplo, Colossenses fala-nos da pessoa de Jesus, fala-nos da cabeça da Igreja, enquanto que Efésios nos fala do corpo, que é a Igreja. Então é importante saber isto, porque nós somos Igreja. Amém? Então, como Igreja, precisamos saber qual é o plano que Deus tem para nós. Eu conheço muito bom cristão, irmão em Cristo, maravilhoso, que tem pouca revelação ou pouco conhecimento acerca destes assuntos. Também não são assuntos que se preguem todos os dias, mas é bom que a gente estude e que, de vez em quando, que a gente dê atenção e reflita acerca disto e estude acerca destes assuntos. Porque nós somos Igreja. Nós precisamos de estar dentro do plano que Deus tem para nós. Ora, Deus tem um plano. Deus Pai tem um plano. Jesus executou, o Espírito Santo confirmou. Que é isso que nós vamos ver nestes primeiros versículos de 3 a 14. Vou ler tudo seguido de 13 a 14. Tem um versículo que é muito conhecido e também muito mal interpretado, mas não importa. Estamos cá para ensinar e quem precisa de aprender, logo quem precisava de aprender hoje não veio. É logo coisa, não está aqui, pá. Quem sabe um dia vai estar, não é? Nunca se sabe. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção só no versículo 3, 4, 5 e 6. Nós vamos ver nestes versículos o plano de Deus Pai. Portanto, a intervenção de Deus Pai no plano da Igreja. Depois vamos ver o de Jesus e depois vamos ver o do Espírito Santo. É importante nós considerarmos agora na obra, no plano que Deus Pai tem acerca da Igreja. Portanto, bendito Deus e Pai. Portanto, o apóstolo Paulo está a chamar a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, a Igreja, Deus planeou que a Igreja fosse abençoada com todas as bênçãos espirituais, melhores ainda que as materiais. Nós sabemos que Deuteronômio 28 nos fala de bênçãos, há muita gente que se concentra nessas bênçãos, e a bênçãos é Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 15 ou 14, é sempre seguido para pôr as pessoas a confessar aquilo todos os dias, mas eu quero apresentar bênçãos ainda maiores que essas, porque aquelas bênçãos são todas materiais, não tem lá nenhuma bênção espiritual. É a bênção nos animais, a bênção no fruto da terra, a bênção no fruto das mãos, no trabalho, fruto, enfim, são apenas bênçãos materiais, palpáveis. Enquanto que aquelas que o Senhor nos apresenta aqui são bênçãos espirituais muito mais importantes, mais ricas e que não se estragam e que ninguém as pode roubar, porque são espirituais. Muito bem. Versículo 4. Como também nos elegeu, portanto, Ele nos abençoou, certo? Abençoou, quer dizer que já foi abençoado no passado. Estes verbos estão todos no passado, porque isto foi planeado na eternidade, antes da fundação do mundo. Ainda não havia planeta Terra, ainda não havia homens nem macacos, nem homens nem macacos, e Deus já tinha planeado abençoar-nos. É preciso que a nossa mente se abra um bocado para entender não digo, mas para aceitar, porque entender a gente demora um bocadinho de tempo. Antes da fundação do mundo, muito antes, as coisas aconteceram muito antes disto estar criado. E um cristão não pode viver com os olhos abertos só para aquilo que vê à frente. Tem que exercitar a sua mente a pensar, a ir lá mais longe, lá mais atrás. O que é que aconteceu lá atrás? Porque lá atrás foi onde aconteceu tudo. Isto apenas foi, digamos, uma manifestação no mundo material, no tempo e no espaço, daquilo que Deus já tinha planeado, mas já estava tudo planeado. E sabe que na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o Pai é quem planeia, é quem tem as ideias. Ok? Normalmente é assim, em todas as coisas Deus planeia. Então Ele planeou abençoar-nos e também eleger-nos, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, está a ver? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade.
e nos predestinou. Mais uma bênção que Deus planeou, Deus o Pai planeou por nós. Ele nos elegeu, separou-nos, elegeu-nos. E elegeu-nos porquê? Qual foi o critério de eleição de Deus? Ele olhou para si e disse, não, este tipo é uma boa pessoa. Ele vai fazer tudo certo, ele nunca vai errar. Ele vai ser um campeão. É assim? Não. A eleição de Deus não me diga, não me pergunte qual é, apenas o único registro que há na Bíblia, aqui diz porque é que Ele nos elegeu. Diz pelo beneplácito da sua vontade. Isto é, pelo seu bem querer. Ele apeteceu-lhe, eu quero assim. Ele é Deus, não é? Pode fazer o que Ele quer, ou não? E quem é que somos nós, ou quem é alguém, para pôr em causa aquilo que Deus quer ou pensou? Pode pôr em causa, mas está a perder o seu tempo, não é? Deus determinou, Ele quer assim. Ele olhou para nós e disse, estes eu vou escolher. Isto vai um bocadinho, estas doutrinas e este livro, e muita coisa que se lê aqui, às vezes põe em causa aquilo que se chama livre-arbítrio e que se põe em causa a não fazer acessão de pessoas. Mas Deus não faz acessão de pessoas. É um facto que Ele não faz acessão de pessoas. Agora, só que Ele escolheu aqueles que haviam de pertencer à sua igreja, Ele escolheu. Porquê? Eu não sei. Olhe, dê graças a Deus se você é um escolhido. Diga simplesmente obrigado, Senhor, que eu não fiz nada, mas sou um escolhido. E já lá vamos, como é que você pode saber que é um escolhido? Já lá vamos, que já vou tocar nesse assunto. Eu depois vou abrir também um espacinho para perguntas e respostas. Se não conseguir dar hoje a carta toda, depois parto ao meio e dou noutra altura, mas vou avançando. À medida que for avançando, logo se vê. Mas, portanto, Ele elegeu-nos antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eis aqui o motivo porque é que Deus nos elegeu e predestinou. Segundo o beneplácito da sua vontade. E você diz, pastor, fiquei na mesma. Pois ficou. É para ficar na mesma. É porque Deus apeteceu-lhe fazer assim, ponto final, parágrafo. Seguimos em frente. Glória a Deus por isso. Para louvor e glória da sua graça. Há aqui, primeiro, o motivo, o critério de escolha, e agora o motivo porque Ele o fez. Está aqui. O critério é o beneplácito da sua vontade, é aquilo que Ele quis, achou bem fazer assim, pronto. E agora, para quê? Mas para quê? Qual é o objetivo? Para louvor de glória da sua graça. Há de reparar que tanto a obra do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo, terminam sempre com para louvor da sua glória. Estes três pessoas da Trindade não são três deuses. Deus é um, mas são três pessoas distintas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Iguais em poder e em glória, são iguaizinhos. Aquela história de dizer que o Espírito Santo não recebe glória. Recebe. Recebe glória porque Ele é Deus também. Ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Exatamente a mesma coisa. Porque eu, quando era mais novo em Cristo, disseram-me, não, temos que dar honra ao Pai e glória ao Filho, mas o Espírito Santo não recebe a glória. Mata, está bem. É um Deus, é Deus, mas é de segunda classe. Não, irmãos, não. Nós temos que, às vezes, desaprender um bocadinho para aprender as coisas corretamente. Mas, pelo menos, aprende-as bem e pode ir mais longe. Ok? Pronto. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo recebem glória, sim, Senhor, porque tudo o que eles fazem é para a honra e glória da sua graça. Ora, muito bem, versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Está a ver? Mais outra coisa que Ele nos fez. Portanto, elegeu-nos, Ele abençoou-nos, Ele predestinou-nos, Ele nos adotou, Ele nos fez agradáveis, Ele nos aceitou, recebeu-nos, aceitou-nos no amado, em Cristo. Como é que Ele nos recebeu e nos aceitou? Por causa do sangue que Ele derramou. É por isso que a Bíblia diz no versículo 7, vamos ver agora, entramos na obra do Filho. Portanto, do 3 ao 6, vemos a intervenção do Pai, o planeamento do Pai, a vontade dEle, as bênçãos que Ele nos deu, nos ter abençoado, elegido ou eleito, recebido, predestinado e adotado. E agora vamos ver o Filho.
Qual é a intervenção do Filho neste plano da Igreja? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então veja que o Pai planeia, Cristo executou no tempo e no espaço, portanto há 2021 anos, digamos assim, mais coisa ou menos coisa, ele veio a este mundo, nasceu, ao fim de ser um homem, ele e ter sido cheio do Espírito Santo, ele foi à cruz do Calvário, depois de ter pregado o Evangelho e feito uma série de coisas que fez, pelo poder de Deus. Ele foi à cruz do Calvário e na cruz executou uma redenção, executou algo que sem isso era impossível que o plano de Deus se cumprisse. O plano de Deus, o Pai, era fazer isto tudo, abençoar-nos, eleger-nos, predestinar-nos. Mas isto não era possível se Cristo, na cruz, não tivesse resolvido o problema do pecado. Como sabem, quem nasce neste mundo, nasce debaixo do pecado. E o pecado é que nos separa de Deus. Então o pecado é um problema que nós tínhamos, ainda continuamos a ter, mas é diferente. A condição de pecado é uma coisa. Os pecados que a pessoa pode cometer eventualmente é outra coisa diferente. O estado do homem era de pecado. Isto era separado de Deus. Era inimigo de Deus. E foi para isto que Cristo teve que ir à cruz do Calvário, carregar sobre si os nossos pecados, derramar o seu sangue, porque foi o preço que ele pagou para nos aproximar de Deus. É aqui que Deus nos aceita. E diz que nos fez agradáveis em Cristo, no amado. Ele nos fez agradáveis, Ele aceitou-nos. Ok? Se não fosse isso, Deus não nos podia aceitar. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus é um Deus santo e não tem mínima sorte com o pecado. Ora bem, versículo 8. Que Ele tornou abundante para connosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isto é uma coisa tremenda. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Mais uma vez, a obra do Filho termina para o louvor da sua glória. Deus apeteceu-lhe fazer isto. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para ver alguém que lhe dê a honra e a glória. Para que a honra e a glória seja toda entregue a Ele e a mais ninguém. Deus não dá glória a mais ninguém. Amém? Portanto, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Os que primeiro esperamos em Cristo. E agora, a parte do Espírito Santo, que é, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo ele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Glória a Deus por isso. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém.